Detalhe, o livro tinha 90 páginas. Ele tem, acho que 100... Eu reescrevi aquilo tudo e acrescentei essa história, aquela coisa que não estava bem resolvida. Atualizar. Porque eu tinha Gente, Deus é perfeito. Eu tinha o inimigo falava assim, para todo mundo que me conhecia. Inimigo que eu digo, as pessoas que não ficaram felizes quando eu saí, mudei de religião e tal. A negatividade. É, a negatividade. Ele falava assim, mas ela não vai casar, ela não vai ter filho. Ela tem tudo, mas é sozinha. Ela tem isso, mas não tem aquilo. Então, o que Deus fez? Falou assim, eu vou mostrar como ela vai ter tudo. Ela vai ter tudo. Tudo que Deus prometeu, eu tenho. E a sua fé foi muito importante para que se consolidasse, né? Aí eu escrevi de novo uma história que eu não sabia como contar. Escrevi de novo, acrescentei esse testemunho. Aí ficou isso lá. Eu tinha um livro que eu escrevi para minha mãe. Eu tinha um livro que eu escrevi para Deus. As pessoas me cobravam um livro do meu filho, depois que eu fui mãe. Aí entrou a pandemia, eu comecei a escrever aquele livro, meu amigo Deus. Aí eu falei assim, mas eu quero saber se eu sou uma escritora mesmo, de fato. Por quê? Eu já sabia que eu era uma boa contadora de história. Porque eu contei a história do meu primo e todo mundo gostou. E existe uma diferença entre o contador de histórias e o escritor. Não, eu posso ser uma escritora contadora de história. O que eu queria saber era se eu conseguia criar uma história. Ficção. Uma obra de ficção. Uma obra inventada. Entendeu? Entendi. Se eu consigo com a minha cabeça... Tava testando ali o seu dom. Afirmação. A sua afirmação ali como escritor. Né? Até ela vinha narrando uma história acontecida. Uma história que eu vivi, eu tô contando uma história que eu vi. Mas eu preciso criar será algo. Que eu uma história que vem da sua mente. Será que eu crio alguma coisa? Aí eu comecei a ficar conversando com Deus. Eu falei, Deus é Deus que me deu esse dom. Eu falei assim, me ajuda, eu quero que eu... Aí eu ia pensando na história toda na minha cabeça, pensando, aí, não vai dar. Até que um dia Deus me deu, ele nem tá aqui esse livro. Eu tenho um marcador aqui. Eu Nunca Foi Sonho? É o Nunca Foi Sonho. Eu dei uma pesquisada lá. Aí o Nunca Foi Sonho foi o primeiro... A gente vai relançar ele agora novamente, até para essa feira de Maricá, porque eu tinha um contrato com a editora, que já terminou, agora eu vou produzir ele de forma independente. Entendi. Então é um livro que eu acho assim, muito legal, porque ele é uma história de ficção, que só é uma história que eu não foi baseada em nenhum filme. Ela faz assim, ela fez esse livro junto com esse. Eu fiz junto. Escreveu dois livros ao mesmo tempo. Nossa, cara. Não, isso realmente é um dom. Isso realmente é um dom. Não tem outra coisa que explique. Não, e a pessoa falava assim pra mim, quando eu criei aquele primeiro ali, todo mundo gosta de todos os livros. Aí tem gente que fala, esse é o melhor, aquele é o melhor, esse é o melhor e tal. Só que tinha gente que falava assim pra mim, não, esse seu primeiro livro é bom, uma história muito boa. Só que ele é previsível, você já começa contando o que vai acontecer e tal, então a gente não se surpreende. Eu falei, então eu quero surpreender. Quando eu criei esse Nunca Foi Sonho, eu falei assim, eu quero uma história surpreendente. Então eu faço uma brincadeira no tempo, começa com um casal, depois volta lá atrás, depois vai na frente, sem perder essa conexão e botando assim uma pegada muito de parece que você está assistindo um filme quando você lê esse livro. Cara, isso é muito legal. É porque faz parte da ficção. Essa aventura, essa curiosidade. A tua mente está te levando, você olha uma cena, um casal ali, você fala assim, vai acontecer isso. Aí daqui a pouco tu tá vendo, acontece outra coisa. E a leitura te faz isso. Totalmente Se você tiver diferente. um hábito envolvido na leitura, você não percebe que você está lendo. Você está envolvido, aí tu forma aquelas figuras na tua mente. Tu vê a mulher assim, o homem assim. A senhora usou uma palavra que eu me identifico muito. Eu agora, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, eu tenho lido bastante. E eu sou assim, nesse perfil. Eu tô lendo, eu tô imaginando a cena como se fosse... Eu gosto muito de filme. Eu acho que o filme também é uma forma de cultura. Sim. Eu acho que a pessoa que assiste muito filme acaba aprendendo também. E eu conseguia transformar as páginas em cena. Conseguia enxergar o que eu estava lendo. Isso é muito gratificante. Eu sou apaixonado hoje em dia a leitura pela provoca leitura. Isso, né? Porque a leitura ela te faz conhecer lugares. Você nunca foi num lugar e você está lendo a pessoa contando, eu cheguei lá, aí conta como as pessoas falavam, como as pessoas se vestiam. Então você vai desenhando aquilo ali na sua cabeça. Muito interessante. E isso ativa a tua mente, abre a tua mente para outras coisas. Assim, ele tava com um boné vermelho, aí na tua mente já forma. Tu já vê o cara, tu começa a formar rostos, né, cara? É impressionante. E isso, teu cérebro você começa... O cérebro é tipo um músculo qualquer. Quanto mais você usa, mais você desenvolve. Isso aí melhora a tua criatividade um montão de coisa, porque você está nesse processo que você leu, entendeu e imaginou, você está trabalhando o teu cérebro. Esse livro aqui, a menina que ela comprou, acho que ela leu esse livro em 2 horas. Isso aqui tem 100 e poucas páginas. Ela muito pegou bacana. E começou a ler e não parou mais. Em 2 horas ela devorou. Mas esse livro que a gente está falando,
Da ficção é esse aqui, né? Não, é outro. É o outro. Não, esse O outro aqui não também, sobrou não, nenhum. Esse eu não tenho, eu vou refazer. O Nunca Foi Sonho. Mas esse Esse aqui não também, tá Esse daqui é disponível ainda. independente. Esse aqui tá independente. O Mas outro também é uma acabou. obra ficciosa. esse aqui é de ficção. Esse daqui que eu ia te falar, pegar o gancho quando ela falou lá atrás, que o pessoal pede a continuidade, como pedia daquele. Esse aqui o pessoal sempre pede o segundo. Não vai ter o segundo, o que aconteceu com o personagem? Esse daqui foi o que eu falei com você, que ela fez em 10 dias, mais ou menos. Então, é o Último Paciente, dá licença. Último Paciente, é muito interessante Aqui, esse livro. mostrando pra câmera aí. E isso aqui, então, é um romance. É um romance de ficção no contexto da pandemia do Covid-19. O contexto dele é real. Tipo assim, eu preciso conto... ler esse livro, hein, gente? Olha, é muito legal. Se Preciso ler você esse ler, livro. depois Já você sabe fala pra depois. galera aí o que você achou desse livro. Por quê? Esse Vamos livro colocar aí, ele aqui também? ele é tão interessante porque ele conta... Ele pega tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, lockdown, fecha tudo, as pessoas cenário, perdendo aquele emprego, caos, né? tendo que voltar a se reinventar. Eu escrevi mais na pandemia, teve gente que mudou de profissão, teve gente que perdeu parente. A pandemia foi um período muito dolorido. Muito dolorido. Drástico. Então, muito drástico. eu contei esse livro, eu aproveitei aquela situação, criei um romance, personagens fictícios, uma história que eu criei, mas aproveitando tudo aquilo que me chegava de informação, televisão, jornal, aquilo que eu via, eu fui jogando algumas coisas que estavam na minha cabeça. Então, esse livro, ele conta a história de um sobrevivente de Covid, como se fosse o último que sobreviveu no hospital de campanha. Ele fica lá jogado, o Estado abandona, a família, porque a família entregava no hospital, você não podia visitar. Não podia nem ver. Morria, você nem se despedia. Então, esse paciente, ele fica lá abandonado, o Estado está pouco se lixando para ele, porque o hospital de campanha aqui no Brasil não funcionou como funcionou em outros países. Exatamente. E aí, só que tem uma médica que ela se preocupa, ela se envolve com os pacientes, e o que ela faz? Ela briga contra o Estado, contra a instituição, e ela vai pessoalmente cuidar. E dali começa a surgir um romance, esse cara se recupera, e ela abre mão da profissão para cuidar dele. Nossa, e, cara, é muito legal, é muito legal. Isso, além de ela ser uma homenagem, né, aos profissionais da linha de frente ali, que abriram mão da família para lutar contra a Covid, tem uma crítica social também contra os nossos políticos, porque como aconteceu com ele, qual é a situação do último paciente? É um hospital de campanha, como muito abriu, por aí custavam milhões, e à medida que os pacientes foram indo embora, ou sendo curados ou morrendo, ficou só ele. O E o que o Estado queria? O Estado queria jogar ele para fora para poder fechar aquele... Zerar. Se ele Vamos morrer, zerar. será lucro. Entendi. Ou mandar ele para casa. Zeramos aqui os pacientes. Isso. Só que para poder fechar aquele hospital de campanha. Só que ela, como uma médica dedicada, o que a médica podia fazer? Ela não podia matar o paciente. Ela não podia. E ela tinha medo até que alguém matasse o paciente. Entendeu? Então, já avisando essa estatística do... Ele não tinha para onde voltar. Ele não tinha para onde voltar. Ele estava literalmente abandonado. E na luta, aí entram os conflitos dela, aí entra também a questão social. É uma médica negra. Nossa. Eu não abordo diretamente assim, uma questão de racismo, mas eu dou um protagonismo para ela. Entendeu? Para essa. Claro. Ela é uma mulher bonita, negra, bem-sucedida, que ela vai lá e ela faz essa diferença. Entendeu? E eu aproveito nessa hora para fazer uma homenagem aos profissionais da saúde que foram os nossos heróis, né? Nossos heróis. Entendeu? Assim como os motoboy, como esse pessoal que não pôde parar. Não pôde parar. Não se deu o luxo de ficar em casa. Eu falo essa parte também que eu vi muito nos jornais, médicos falando que eles não podiam voltar para suas casas também para não contaminar a sua família. Nossa, cara, que período Isso que a gente aconteceu viveu, com essa né? personagem também. E aí eu trago uma certa leveza no romance deles, porque ela tinha um sonho de ser fotógrafa, mas ela era médica porque a família queria uma médica na família. Então, quando acontece essa história dela ter que brigar, ela se decepciona com o Estado, porque ela tem um juramento com as vidas e as pessoas estavam preocupadas com a política, por questões políticas no hospital. Então, o que ela faz? Ela vai dar vazão àquele sonho dela de fotografar e traz uma leveza, uma história de amor, que aí, olha só que fato curioso. Eu escrevi esse livro que tinha um concurso aberto para a gente poder participar. Certo. Só que eu não tinha livro inédito, porque eu escrevo meus livros e publico. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi escrevi, eu não tinha tempo para escrever, acabei escrevendo ele em 10 dias, tive que cortar a história, e todo mundo que lê hoje me pede. Você pede a segunda parte, né? Isso. Perfeito. Entendeu? Caramba, muito legal.